Vocês já me ouviram dizer, e outros dizerem, que a segunda epístola de Timóteo foi escrita com Paulo preso. Ele mesmo diz que ele estava escrevendo entre correntes. Com frio, ele descreve a situação, as circunstâncias, no capítulo 4, abandonado por gente que o traiu e deixou a fé, outros que eram companheiros e disseram, não, está ficando radical demais, eu vou embora. Outros que disseram, eu estou precisando de férias, a vida contigo é muito intensa. Há outros que, de fato, tinham se tornado adversários, como Alexandre, o latoeiro, que fez todos os males que conseguiu fazer a Paulo e era da igreja, como a própria igreja, que na sua primeira defesa pública, na corte romana, ninguém se levantou para dar testemunho de que o conhecia. Ele era um homem de bem, de Deus. Todo mundo ficou calado. Ele diz, antes me abandonaram, que isto não lhes seja posto em conta. Ele diz que estava com frio, pede que tragam a capa, que tragam pergaminhos para ele ler, porque ele estava morrendo de tédio e solidão. Mas, sobretudo, esses não são os grandes problemas para Paulo. Isso são só circunstâncias que ele diz que estava acostumado a nelas viver. Em qualquer extremo, ele aprendeu a viver. Ele sabia viver na privação. Estava carregando grandes tristezas de gente que ele achou que nunca iria deixá-lo e deixou. Mas ele também tinha a casca grossa para aguentar esses trancos, sofrê-los e superá-los. Mas a grande preocupação dele não é com ele, nem com as privações, nem com as circunstâncias, nada disso. A grande aflição de Paulo é com a apostasia. É com os que estão deixando a fé. E com a quantidade de gente que tinha se intrometido. Gente perniciosa, como ele cita alguns deles aqui, que subvertiam, que destruíam as convicções do Evangelho, que promoviam falatórios inúteis, profanos, que levavam as pessoas de impiedade cada vez maior, que usavam uma linguagem que corroía, que destruía, que contaminava, como um câncer oral, verbal, entrando na alma, na mente, na psique, no espírito e nas práticas das pessoas. Aí ele menciona, dentre os quais, Himeneu e Fileto. Tem que chamar pelo nome. Esses se desviaram da verdade. Já tinham sido da verdade, agora estão relativizando a volta de Jesus e a ressurreição, dizendo a ressurreição dos mortos já aconteceu. O que Paulo está dizendo é uma promessa falsa. Isso aconteceu lá quando Jesus ressuscitou dos mortos, ou quando ele gritou na cruz e os corpos dos mortos que dormiam ressuscitaram e entraram na Cidade Santa. Qualquer argumento que eles quisessem, mas eles distraíam as pessoas sobre a conclusão do Evangelho, porque um Evangelho sem ressurreição, conclusivamente salvadora, e sem Cristo assentado acima de todo principado e poder, e que voltará, é corrupção daquilo que é a âncora da nossa vida e da nossa esperança. Aí ele diz como ele está preocupado com esses que estão enchendo a consciência da comunidade de outros valores, de outros significados, sutilmente, e que corrompiam a natureza daquelas pessoas, e que só as levavam a erros
cada vez maiores, e também a paixões viciadas e variadas. Eles divulgavam questões loucas, insensatas, absurdas, que só provocavam contendas e divisões, como se fossem significados importantes, mas que estavam destruindo todo o espírito de harmonia. E Paulo olhava em volta e as coisas estavam feias. Os apóstolos de Jerusalém, muitos deles também estavam fugidos. Alguns já tinham morrido. João estava vivo na região da Ásia Menor, confinado à área de Fileto, mais ou menos por ali, pregando. Mas ele não era um homem carismático como Paulo, que reunisse multidões e provocasse grandes situações. Ele era um homem de ensinos menores, de formação de discípulos, estava por ali. Mas os outros estavam sob ameaça. Pedro andava sob intensa ameaça a essa altura. E a igreja de Jerusalém já não contava com os favores que eles tinham tido no início. Depois dos primeiros 8 anos, eles passaram a ter muitos favores dos sacerdotes, do status quo judaico. Agora, Paulo, já beirando os 62, 63, em pleno governo de Nero, esses favores todos tinham cessado. E os rigores da perseguição estavam chegando. E a angústia de Paulo é o que vai acontecer. Eu estou para morrer, como ele diz aqui no capítulo 4, os dias da minha partida são chegados. Eu sabia que ia morrer. E quando você tem a impressão de que está para morrer e tem uma mensagem absoluta para contar, você quer contar, você quer falar. Você quer criar discípulos. Você não quer deixar aquilo morrer. Até em família, assim, a gente escreve testamentos. Eu não tenho nada, nem a Adriana, mas a gente está escrevendo um testamento familiar relacional. É um testamento para estimular todos os nossos filhos e netos a manterem a herança que eles receberam do nosso amor em convívio contínuo uns com os outros, conforme eles têm demonstrado até o dia de hoje, que depois que a gente for, eles não deixem acabar nada. Não temos prata nem ouro, mas o que temos nós damos é amor, é carinho, é comunhão, é respeito, é reverência uns pelos outros, é desejo de cuidar uns dos outros. Essa é a minha herança, é isso que eu posso deixar com a minha mulher. Mas quando você pensa que você tem uma coisa tão importante como isso que a minha mulher e eu construímos com os nossos filhos, a gente quer deixar um testamento relacional. Não se esqueçam. Recordem-se. Lembrem-se. Entendam o processo. Passem adiante. Como às vezes eu vejo ainda alguns netos que quando você começa a contar alguma história, eles dizem: ah, vovô, eu acho que eu já ouvi você falar isso. Eu digo: então tá bom, eu vou ficar calado e você me conta a história todinha. Aí eles começam, lembram um pedacinho aqui, outro pedacinho ali, mas não conseguem contar a história toda. Eu digo: vocês sabem quais são os únicos arrependimentos que eu tenho? São poucos. De não ter perguntado à minha avó paterna isso. Eu perguntei muita coisa, mas essas 3 coisas eu não perguntei. De não ter perguntado à minha avó materna isso.
Ontem mesmo eu ia subindo aqui a escada com a Adriana à noite e pensei, vou ligar para o papai e perguntar isso. Como eu fazia sempre que eu tinha curiosidade por alguma história da família. Aí eu me lembrei que o papai já está nos céus, mas vocês vejam como ele habita a minha vida tão proximamente. Vou perguntar ao papai. É o testamento. O testamento que Paulo tinha era esse, era o evangelho. O evangelho puro, o evangelho límpido, da fonte mais cristalina de Cristo Jesus. É isso que ele tem para deixar. É só isso. Eu aqui com vocês também só tenho isso a deixar. Estímulo do evangelho à relacionalidade. E a lembrança das coisas fundamentais. Paulo, aqui no capítulo 2, ele inicia dizendo para Timóteo, fica forte no evangelho. E o que você aprendeu comigo, passa para outros que tenham o poder de testemunhar. E ensina esses para quem você passar a fazerem, a transmitirem a mesma coisa para outros. E diz a eles todos para estimularem a passarem a mesma coisa uns para os outros, os que vocês aprenderam comigo. Não tenham ciúme de mim, nem inveja de mim, nem preconceito contra mim. Podem ensinar dizendo que foi de mim que aprenderam. Passem para outros, que passem para outros, que passem para outros, que passem para outros. Porque entre nós aqui eu sinto que o ensino original de quem entrou no caminho da graça pelo site, em 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, já foi muito diluído na mente das novas gerações que não tiveram as mesmas leituras, o mesmo treinamento, as mesmas insistências. E eu imploro a vocês, meus amigos, mentores, façam o que Paulo fez aqui. Vocês aprenderam de mim. E o que da minha parte ouvistes, através do testemunho de tanta gente que viu também o que aconteceu, isso mesmo, passem adiante, ensinem, 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 declarem. E não tenham medo das consequências. Como Paulo diz, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Faz parte do meu bom combate. Não tenhas vergonha de mim, de dizer aonde tu aprendeste o evangelho puro, simples, livre e libertador. Aí ele diz, dediquem-se completamente a essa consciência. Porque ele pensa, se Timóteo, que é um dos que sobraram, Timóteo, Lucas, Tíquico, Epafrodito, são uns dos poucos que sobraram. Não fizerem isso, não praticarem assim, não tiverem essa coragem, essa ousadia, esse destemor, isso vai morrer. E o que vai prevalecer é o ensino de Himeneu e Fileto, com todas as suas loucuras, com todas as diminuições e aleijões do Evangelho e com todos os acréscimos que negam o Evangelho, que declaram que o Evangelho não era completo. Eu conto contigo, Timóteo. E aí ele chama Timóteo para um compromisso de um soldado. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida. Não dá para servir o exército, e aqui ele está pensando no exército romano,
e que era o que estava presente ali. Nenhum soldado romano, com a disciplina romana, com as hierarquias romanas, tem tempo para virar carpinteiro, marceneiro, negociante, pedreiro, nada. Ele diz, se eles não tiverem atenção total, dedicação absoluta ao chamado deles, se eles se envolverem com outras desatenções e outros negócios, essa guerra está perdida. Se vocês não derem prioridade absoluta à guerra que se está travando pela alma humana, pela mente humana, pela eternidade humana nesta geração, a causa está perdida. Se cada um aqui não virar um soldado com coragem de viver os mesmos sofrimentos, as mesmas injúrias, as mesmas aflições, as mesmas negações, as mesmas rejeições, os mesmos pudores de pessoas educadas que dizem que te amam, mas não querem aparecer com você de jeito nenhum. Se vocês não tiverem coragem de encarar essas circunstâncias, o que há de genuíno aqui vai acabar. Como o que houve de ensino está se diluindo, eu quero muito que todos vocês, mentores, peguem outra vez um só caminho, o caminho do discípulo, todo o material original que o Edivan tem aí e que já fez parte do treinamento dos mentores para poderem mentorar e ensinar os grupos nas estações e terem a coragem de repetir de novo, de novo e de novo para entrar. Vocês sabem aqui por que nós somos uma estação? Ao invés de nos chamarmos igreja? A maioria esqueceu, já não sabe mais. No início, todo mundo sabia. Agora, já nem todos sabem. Parece só uma idiosincrasia, um capricho, chamar essa reunião de estação. Mas a maioria esqueceu um monte de coisas básicas. Sabem por que nós nos chamamos caminho da graça ou os do caminho? Rodrigo está dizendo aqui que sim. Muitos sabem, mas muitos já não sabem. A gente precisa, como Paulo, pedir a Timóteo que repita tudo outra vez. E que isso percorra as próximas gerações. E que todos sejam ensinados a aguentar e participar dos sofrimentos como soldados engajados do reino do Evangelho de Deus. Aí ele prossegue e diz, igualmente, o que evoca o contexto antecedente e introduz uma nova ilustração, ele diz, igualmente, o atleta não é coroado, não ganha, não atinge o objetivo, se ele não se entregar às normas, se ele não se entregar às condições. As normas aqui são o Evangelho. Não é nenhum tipo de disciplina de coach, nem de doutrina religiosa, é a vida no Evangelho. É o que nós, soldados de Cristo Jesus e atletas de Cristo de Jesus, praticamos. É a prática do Evangelho. Exercita-te na piedade. É o que Paulo diz a Timóteo, exercita-te na piedade. Que você seja um atleta da piedade, um Olimpíada, um maratonista da piedade. Saindo para se exercitar todo dia, como tem gente aqui que sai para correr, ou sai para a academia para se exercitar.
Por que que você não se exercita na prática, não se exercita na prática da piedade, do amor, da compaixão, da relação? É o que Paulo diz, é segundo as normas. As normas são essas. São as normas do amor. Seja atleta da prática do amor de Deus, segundo o Evangelho. Aí ele evoca uma outra ilustração, que é do lavrador, que trabalha com uma paciência enorme. Planta, 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 o vento arranca, a chuva atrapalha quando é fora da hora, ele limpa, faz o suco, planta outra vez, espera, nem sempre dá certo, mas quando dá, ele colhe os frutos. Paulo diz, ele trabalha e deve ser o primeiro a participar dos frutos. O que ele está dizendo é dedique-se, porque tem recompensa. As pessoas vão te amar, as pessoas vão reconhecer a tua lavradura, o teu trabalho, as tuas obras, o teu esforço, a tua dignidade, e elas vão te honrar, vão te socorrer, vão te remunerar pelo trabalho espontâneo da dedicação da tua vida. Eles serão amparo também a você. Aí Paulo diz, isso tudo é metáfora. São charadas do Evangelho. Portanto, pondera o que acabo de dizer. Pondera, pensa, raciocina, entende, internaliza os princípios, porque o Senhor te dará compreensão em todas estas coisas. O Senhor te dará compreensão simples e grave. Simples e grave de todas essas coisas. Aí ele chega no lugar mais importante disso tudo, onde ele diz, lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos. É por esta razão que eu suporto sofrimentos por vocês, por todos. É por causa disso que eu me mantenho na palavra fiel e tudo suporto pela palavra fiel, vivendo para Ele, perseverando nele, para que um dia eu reine com Ele. Agora, não o neguemos, como tantos aqui comigo já o fizeram e o negaram, porque se o negarmos, agora depois de iluminados, se negarmos tudo que soubemos e sabemos, o Senhor nos negará. Se somos, todavia, infiéis, o Senhor tem misericórdia. Eu não tenho direito de dizer, eu não sou dele, eu não o conheço. Eu não sei o que é o Evangelho e de pervertê-lo. Isso é negá-lo. E ele me negará. Nunca te conheci. Mas se eu sou infiel, porque eu sou um humano e vacilei e tropecei, e me arrependi e senti a dor da minha queda, ele, todavia, permanece fiel. Fiel para comigo. Não muda nada para comigo. Permanece amigo na minha tristeza, na minha queda, no encaramento que eu estou fazendo da minha própria realidade que precisa crescer. No amor dele, enraizado nele. Lembra-te de Jesus. Nessa época tão horrorosa, a única coisa que eu tenho a dizer a vocês, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs, lembrem-se de Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos. É isso que me faz vivo todo dia.
Eu me levanto, sento na minha cama, já começo as minhas orações na cama, sentado, levanto, vou para o banheiro orando, vou para o meu quarto, me visto, desço, orando, e a minha oração é sempre uma só. Eu me lembro de tudo que me lembro e de tudo pelo que preciso orar, dizendo a mim mesmo, eu oro porque eu creio em Jesus ressuscitado de entre os mortos, segundo o Evangelho. Tudo que eu faço dizendo, eu farei, porque eu creio em Jesus Cristo ressuscitado, segundo o Evangelho. Eu venho aqui frequentemente, tendo respondido tanta gente antes de vir, com a minha mente tomada das dores que eu ouvi por último, e sento aqui, o Braulio está aí ele me pede o texto, eu digo só um minuto, Braulio, eu me encosto, fecho os olhos, frequentemente sem abrir a Bíblia, e eu digo, eu estou aqui porque eu lembro e eu creio em Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos. Segundo o Evangelho, Jesus, qual é a palavra do Evangelho que tu farás subir ao meu coração? E aí eu venho para a minha Bíblia que está aqui. E aí, às vezes, o simples ato de chegar aqui já vai me lembrando. O que me disseram lá embaixo evoca um texto. As orações que me pediram no WhatsApp antes de eu subir me dão um tema, uma referência. Às vezes, uma música que alguém me enviou e que eu ouvi no café da manhã antes de vir para cá, me engravida de um sentimento e eu, por causa dele, imagino a quantidade enorme de pessoas que precisam ouvir algo que lhes faça bem, como foi bom ouvir o que eu ouvi naquele instante. E aí a Escritura salta, o Novo Testamento vira palavra projetada em fogo, algo inexcusável, que já vai sendo escrito em mim e me dando alegria, e eu só reconheço que o texto é aquele pronto. Normalmente eu já sei o texto todo de cor da minha mente, e eu digo para o Braulio, bota aí 1 Timóteo capítulo 3, e junta isso com 2 Timóteo capítulo 3, ou o tema de hoje vai ser esse, vai ser aquele, e o texto é esse, do verso tal ao verso tal, e pronto. Porque eu creio em Jesus Cristo ressuscitado do Deus. E eu recomendo a vocês fazerem isso todo dia, várias vezes ao dia, crendo e repetindo. Eu creio em Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos, segundo o meu Evangelho, segundo o Evangelho que me foi passado. Quando eu estou aqui, é todo dia, sem dinheiro nenhum, com a minha mulher me perguntando, meu amor, você tem ideia de quando vai entrar algum dinheirinho para nós? E a única coisa que eu tenho a dizer é, breve, meu amor, breve entrará. E no meu coração eu digo, eu creio, porque eu creio em Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos, que é o provedor da minha vida. E aí chega de onde a gente não esperava. Chega como a gente não aguardava. Alguém me fala do desespero de uma morte certa.
E eu digo, calma, calma, calma. Eu não posso te garantir que essa pessoa vai viver. Mas eu sei que se você crer em Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos, ela não vai morrer. Porque se ela viver, ela vai viver na ressurreição de Cristo. E se ela morrer, ela vai entrar na ressurreição em Cristo. Então, quer pois ela morra ou ela viva, ela já está ressuscitada e glorificada em Cristo Jesus. Disso eu sei porque eu creio em Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos. Como se um dia chegar alguém, como já disseram no passado que eu estava com câncer, se voltarem e comprovarem que eu estou com um câncer horroroso, eu vou dizer, eu creio e eu sei de Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos, segundo o Evangelho, e sei que eu estou para além da morte. A morte agora é um bônus. É só um roteiro de passagem. Aí quando eu vejo essa apostasia para todo lado, meu Deus, quanta apostasia, quanta loucura, quanto ódio, quanta intolerância, quanto cumprimento profético existencial acerca da maldade, da inafetividade, da implacabilidade, da facciosidade, da inveja, da falta de afeto de filhos por pais e de pais por filhos, de todos os apocalipses emocionais e existenciais que já estão presentes aqui entre nós, por todo o desvalor da vida humana, e como se não bastasse isso, ainda tem uma quantidade brutal de sinais de todos os lados do mundo e da terra e das circunstâncias e dos aferimentos naturais que são todos contra a salubridade e a manutenção do planeta, a crise ambiental, a crise de biomas, o perigo da savanização da Amazônia e das florestas, o perigo de que o eixo tropical se desloque para o centro dos Estados Unidos antes do final do século XXI. Uma quantidade enorme, os mares subindo, como serão as vidas dos meus netos e dos meus bisnetos e dos meus filhos, que viverão ainda os próximos 40 anos ou 50 anos, que chegarão perto do final do século, e os meus netos que virarão este século. Como será a vida então? Que desgraça! Que vampirismo! Que mundo de Walking Dead! Que apocalipse de vampiros! É para isso que eu estou tentando preparar meus filhos e meus netos e vocês. E quem vem aqui ao Papo de Graça todo dia, que são milhares de pessoas, e assistem. Como o Braulio me disse outro dia, só nesse mês, que foi um mês fraco aqui de internet para nós, a gente sabe medir, nós já alcançamos 2 milhões de seres humanos num mês fraco. A minha preocupação é essa. Semana passada eu só falei de apostasia a semana inteira. Cada vez mais eu vou eleger temas que estão sendo esfregados pela vida na nossa cara. É por isso que eu não consigo deixar de falar do que está acontecendo do ponto de vista nacional nesse país, e tem gente que gostaria que eu ficasse em silêncio. Eu até que silencio o máximo que eu posso, mas há ocasiões que a minha alma se convulsiona, como disse o profeta Jeremias, dizendo: eu digo para mim mesmo, fica calado, silêncio, não digas nada, porque toda vez que tu abres a boca, tu clamas
contra a violência, contra a destruição, contra o desamor, e tu és perseguido. E às vezes eu tento calar a boca, mas eu não aguento, eu sou arrombado de dentro para fora e preciso falar. E tem gente que, graças a Deus, me ouve. Lembra-te de Jesus Cristo em tudo que tu fores fazer. Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado dos mortos. Eu sou parte, existencialmente, da geração que disse: eu vou viver hoje como se Jesus tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e fosse voltar amanhã. Esse foi o meu compromisso quando eu me converti. Hoje eu já não sou um jovem com energia para sair por aí. E nem tenho a possibilidade de o fazer com toda a liberdade que eu tinha antes. Como Jesus disse a Pedro, à medida em que a gente vai ficando velho, a gente tem que estender a mão para que outros nos levem, outros nos conduzam, outros cuidem de mim. Eu não estou ainda nesse estado, mas logo estarei. E a aflição que me dá é quando eu vejo a gente distraído, achando que a gente está aqui para fazer reuniãozinha do caminho da graça. Nós estamos aqui para sermos um movimento subversivo, inspirador, provocador, e que não tenha medo de se identificar com a origem do Evangelho que provocou vocês, que estão aqui, alguns há 20 anos, outros nos últimos 16 anos, a aderirem a esse movimento que anda contra o fluxo e que não pode se virar e acompanhar o fluxo, porque o fluxo caminha para a morte. E nós nos lembramos todo dia de Jesus Cristo ressuscitado no dia dos mortos, segundo o Evangelho, que não diminuiu em nada depois de 2000 anos, continua na vigência absoluta para quem crer. Jesus, é só o que eu tenho a dizer e a te pedir. Que essa fala tenha sido ouvida como uma oração, como um clamor. É o que eu te peço, em teu nome. Amém e amém.